O professor Frank falou muito bem logo no primeiro slide dele, que a análise multidimensional, um dos fatores muito importantes são os padrões e as normas, né? Na realidade, o Brasil não tem prestado muita atenção nisso, mas a inserção das cadeias globais é absolutamente essencial. Então, o que eu vou falar um pouquinho é sobre a importância desses padrões no que a gente chama de interoperabilidade. E vou dar um exemplo muito simples. Minha cidade, Campinas, comprou 30 mil medidores de glicose capilar para dar de graça para os diabéticos da cidade. Comprou um suprimento, fez uma licitação, comprava também 6 milhões de tirinhas, o que é mais ou menos o estoque para um ano de uso. Tá? Muito bem, depois de um ano acabaram-se as tirinhas, ele fez nova licitação e ganhou a tirinha de um outro fabricante, totalmente incompatível. Ou seja, por falta de padrão, houve o tradicional desperdício do saúde pública, prejudicando todo mundo. Os pacientes que ficaram durante 2 anos e meio sem maquininhas até resolver isso, jogar fora as maquininhas anteriores, fazer nova licitação, comprando sempre a maquininha com a tirinha. Então, se você tentar fazer isso, por exemplo, uma outra coisa que você pode fazer, conectar esse medidorzinho no computador, para você poder fazer a aquisição automática dos dados do paciente para um programa onde eu possa ajudar o médico a fazer o melhor tratamento, o melhor diagnóstico, o melhor acompanhamento, também não existe padrão mundial. Então, aqui nós temos uma situação que a indústria de equipamentos, propositadamente, usa sistemas proprietários para poder ganhar o mercado, só que ele não ganha, né? Como a indústria de cartucho para impressora, né? A HP achou que ia ganhar todo o mercado de cartucho, que apareceu um monte de fabriquinha enchendo o cartucho de tinta. Então, aqui a necessidade de padrões é para todo mundo. É para o comprador, é para o vendedor, é para o fabricante, é para o inovador, é para o certificador, é para o regulador. Ele é a base de tudo. Se você for pensar em toda a complexidade do sistema de saúde, onde você tem sistemas de informação de saúde acoplados aos instrumentos médicos, na área de laboratório, na área de sinais, na área de imagens, a parte de sistema clínico, como prontuário eletrônico, a parte financeira, como controle de materiais, TIS, reembolsos, pagamentos, a parte reguladora, como Anvisa, tudo isso, sinais, imagens, etc., que é o objeto da fabricação dos dispositivos médicos, que hoje são uma parte essencial da atenção médica, todos eles têm que se comunicar. E, ao se comunicarem, surge a necessidade, então, de normas, padrões, vocabulários, etc., para que isso tenha, palavrinha mágica, interoperabilidade, ou seja, eles possam operar conjuntamente. Então, aqui você tem um modelo de referência de informação, que em inglês chama RIM, Reference Information Model, que é ou a indústria, ou o governo, ou a academia, ou normalmente os três trabalhando conjuntamente em consenso, dentro de uma instituição do tipo ABNT, resolve qual vai ser esse modelo de referência de informação. Você também precisa se comunicar. Cabinho, né? Vai usar USB, vai usar Bluetooth, vai usar o quê? Modelos de serviço padronizado de interfaceamento de equipamentos de comunicação. Você também precisa de terminologias, vocabulários, classificações. O CID, por exemplo, Classificação Internacional de Doenças. Na área de laboratórios, hoje se usa muito o LOINC, né, que é uma codificação de exames de laboratório que permite o ida e volta do pedido do exame e a volta do exame gerada pelo próprio equipamento. Para a área de imagens existe o DICOM. Então, alguns padrões desses de comunicação, de classificação de terminologia são necessários. E, finalmente, você precisa de um modelo padronizado de representação de conceito. Ou seja, não adianta você ter o cabinho só do aparelho de glicose até o computador. E não adianta você ter um padrão de comunicação do tipo USB, por exemplo. Você precisa saber o que tem lá dentro, ou seja, como é que a representação glicemia é representada, que unidade que usa, miligramas por decilitro, miliosmóis, miliequivalentes por litro, com quantas casas decimais, etc., etc. Então, esses padrões têm que ser definidos para que você tenha, em primeiro lugar, uma interoperabilidade local. Por exemplo, o hospital compra, ou o laboratório compra uma série de equipamentos analíticos, de laboratório de análise. Hoje, todos esses equipamentos, eles produzem os dados de forma digital.
Então, eles já enviam para a rede de gestão do laboratório, chamado de LIS, né? Laboratory Information System, ele já envia esses dados para automatizar completamente essa cadeia. Então, aqui você vai ter que integrar esse software, interfacear ele com esses equipamentos, e aí você vai ter que usar padrões, porque você não vai conseguir vender no mercado, o fabricante desse tipo de equipamento não vai conseguir vender no mercado, principalmente no mercado internacional, se ele não obedecer os padrões ASTM ou MIB, que são utilizados normalmente para esse interfaceamento e essa interoperabilidade entre os sistemas do laboratório e os softwares, que são inúmeros, né? Podem ser desenvolvidos, comprados, etc. Hoje, por exemplo, um grande diferencial que as empresas de software laboratório oferecem no Brasil é a capacidade de interfaceamento padronizada. Então, veja você, se você é um fabricante brasileiro de equipamento biomédico para laboratório e não souber ou não tiver como inserir esses padrões, você está fora do mercado global. Você não entra nos Estados Unidos, não entra no Canadá, não entra na Europa e assim por diante. Tá? E vice-versa, né? Se alguém aqui tem um software que já funciona no laboratório enorme, com dezenas de máquinas, ele vai comprar uma máquina nova, ele vai comprar qual? Aqui obedeça aquele padrão. Óbvio. Um exemplo também ocorre na interoperabilidade local em sistemas de monitoramento fisiológico e diagnóstico, né, como, por exemplo, eletrocardiograma, monitor de beira de leito, EEG. Também aqui nós temos padrões de formato de sinais e interfaceamento, que é o IEEE, né, o IEEE, que é americano, mas que produz os equipamentos, produz os padrões normalmente utilizados para interfacear esse equipamento. Toda vez que o hospital vai se equipar, ele vai procurar comprar equipamentos com esse tipo de conexão, especialmente em telemedicina, né, onde você tem que ter uma interoperabilidade necessária. Aqui vocês estão vendo esses padrões ASTM, que é da American Society for Testing of Materials, que tomou a si, numa organização internacional, a produção de protocolos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você vê que eles são numerados: protocolo de transferência de mensagens entre instrumentos do laboratório e sistema de informação, guias de padrões para automação do laboratório clínico, padrões para documentação dos sistemas laboratoriais, e vai até o registro de admissão, o registro de alta e de transferência do paciente, a descrição do conteúdo e estrutura de um registro automático de saúde do paciente, e assim por diante. Tá? Esses padrões no Brasil geralmente são traduzidos pela ABNT, que tem uma comissão especial de informática em saúde, e que é representante da ISO, né, da International Standards Organization, que o padrão tem que ser internacional, né, se você quiser uma cadeia global. Na área de imagem, aqui nós temos um bom exemplo, porque hoje os hospitais e as clínicas radiológicas, eles têm um negócio chamado PACS, Picture Archiving and Communication Systems, que é uma rede que integra desde os sistemas de geração de imagem, como tomógrafo, raio-x, etc., até o processamento dos resultados, dos filmes, dos laudos, interage com os médicos, com a parte financeira, com a parte de estoque, etc., etc. Então, aqui também você tem que fazer a integração dos equipamentos, dos tomógrafos, do raio-x, ultrassonógrafos, com o software do PACS. E aqui surgiu um padrão chamado DICOM, que foi extraído à força da indústria pelo Colégio Americano de Radiologia e pela Sociedade Americana de Físicos e Medicina. Eles chegaram um dia, e que eu sou do tempo que comecei a trabalhar nessa área, em que a gente tem que pedir de joelhos, pelo amor de Deus, que a GE, a Philips, a Siemens, etc., nos fornecessem os padrões de imagem para a gente poder conseguir ler isso num computador e fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Eles não davam de jeito nenhum, eram formatos proprietários. Quando chegou por volta de 1980, com o perdão da frase, o pessoal do usuário chegou e falou: dá ou desce. Ou vocês fazem um padrão, ou nós não vamos mais comprar. Então, eles fizeram um padrão, quer dizer, a ACR, a American College of Radiology, fez um padrão com auxílio da indústria, a NEMA, chamado ACR-NEMA, que é a Associação de Produtores, seria o nosso ABNE aqui, né? E eles fizeram um padrão que hoje é adotado universalmente. Você não acha mais praticamente equipamento no mercado que não fale o padrão DICOM. Mesma coisa se o Brasil for fabricar software e hardware nessa área. Se não falar padrão DICOM na área de imagem, esquece. Não tem nem como entrar. Então, surgiu nos Estados Unidos, na década de 80, uma organização chamada HL7. Ela é uma organização voluntária, sem fins lucrativos,
que foi voltada para o desenvolvimento desses tipos de padrões. Hoje ela é a maior organização de padrões na área de saúde do mundo. É um protocolo internacional para intercâmbio de dados eletrônicos entre equipamentos, vários ambientes de hardware e software, tanto na área clínica administrativa, e ela é uma ASDO, que quer dizer Accredited Standards Developing Organization, uma organização credenciada de desenvolvimento de padrões. E aqui no Brasil ela está presente através do nosso instituto, Instituto HL7 Brasil, desde há 2 anos já, 2 a 3 anos, e mais outros 40 países. Né? Por que chama HL7? Se vocês se lembram, principalmente aqueles que são da área técnica, do modelo de camadas ISO-OSI, que são os padrões de protocolo de comunicações em rede, né? Nós temos aqui 7 camadas, né? Desde a camada física, até o enlace, a placa de rede, o transporte, o TCP/IP, a sessão, a apresentação, e a 7ª aplicação é a camada da aplicação. Então, por isso se chama HL7, Health Level 7, ou 7ª camada de aplicação dedicada à saúde. Então, qualquer 2 sistemas se intercomunicam, ok, através da camada 7. Por isso que ela tem que ser padronizada. Um exemplo aqui, bem simples, do padrão HL7V2, para uma mensagem de exame de laboratório. Ele é um string, né, é um conjunto de caracteres que especifica o elemento codificado, o código do tipo do exame, que é um exame, no caso do grupo ABO, o código do resultado, que é usado em SNOMED, que é desde 1250, e o próprio resultado. Tá? Então, aqui, isso é mandado por um computador do hospital diretamente para o laboratório, através da internet. O laboratório recebe isso juntamente com a informação sobre o paciente, processa o resultado, a máquina automaticamente, também se comunicando a HL7 e LOINC, insere o resultado e devolve esse string para o hospital, onde ele vai incorporar o prontuário. Tudo sem intervenção da mão humana. Tá? Então, existem padrões para tudo isso. Como que a indústria se autorregula na área de saúde? Tá? Não existe, nem mesmo nos Estados Unidos, organizações que certificam a padronização. Então surgiu uma organização espontânea chamada IHE, não sei se vocês conhecem, que quer dizer Integrating the Health Enterprise, ou seja, integrando a empresa de saúde, dos quais ela não é um padrão, né? Ela utiliza padrões de mercado, como aqueles que eu falei, da ICO, HL7 e tal. Ele é um consórcio internacional gigantesco, que abrange toda a América do Norte, a Ásia, os Estados Unidos, Canadá, Europa, todos os países da Europa. Os maiores fabricantes de hardware e software do mundo participam desse consórcio. E ele produz especificações por escrito, que são chamados de Technical Frameworks, né? Ou nós traduzimos por marcos técnicos. Esses marcos técnicos são documentos que desenvolvem para cada especialidade ou para cada aplicação, como, por exemplo, dispositivos, qualidade em saúde, oncologia, radiologia, etc., um conjunto de documentos que diz quais são os padrões que têm que ser usados e como eles devem ser testados, scripts de teste. Então, ele promove certames de teste que chamam-se Conectatons, maratonas de conexão. Tá? E aqui no Brasil, agora, tenho a grata satisfação de anunciar que em outubro de 2013, o Brasil passou a fazer parte do consórcio IHE, operado pelo nosso Instituto HL7 Brasil, e já começou a operar, e o ano que vem nós devemos fazer nosso primeiro Conectaton. Esse aqui é um Conectaton, o último que teve nos Estados Unidos, em janeiro de 2013, 2012, agora 2013, 2014 vai ter outro. Vão cerca de 10 mil técnicos, e eles fazem uma coisa muito interessante, que é propor um caso fictício. Por exemplo, o fulano de tal é atendido em Salvador com uma emergência médica, um acidente de automóvel, é atendido na UTI, depois ele vai para um hospital terciário, faz alguns procedimentos, aí manda buscar ele de helicóptero, traz para São Paulo, leva para o Einstein ou para o Sírio-Libanês, mais procedimentos são feitos até ele receber alta. Toda a informação coletada, gerada para esse paciente, tem que caminhar junto com ele através do sistema de informação, usando padrões. Então, eles fazem essas simulações fictícias, e as empresas que conseguem se interoperar e, sem nenhum erro, de ponta a ponta, ganham um certificado.
Hoje, esse certificado de IHE é essencial para você vender qualquer coisa no mercado europeu ou americano em informática em saúde. Tá? Então, se a gente ignorar essas coisas, nós estamos fora. Mas a importância que o professor Franca falou. O governo está prestando atenção já nessas coisas. No dia 31 de agosto de 2011, ele soltou uma portaria, o Ministério da Saúde, que regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade de informação em saúde, no âmbito do SUS, qualquer nível, e também para a saúde suplementar. Então, foram definidos 12 padrões, vocês estão vendo que o HL7 é um deles, o DICOM é outro deles, o LOINC é outro deles, tá? Vários padrões ISO e também padrões IHE de identificadores cruzados de pacientes. Então, eles ainda não têm obrigatoriedade, mas mais cedo ou mais tarde, se é que a gente conhece a nossa querida Anvisa, né, vai vir uma canetada de cima para baixo, todo mundo vai ter que adotar. Aí todo mundo vai sair correndo atrás, que nem o TIS, né? Então, o que é o Instituto? Terminando agora. O nosso Instituto é uma associação civil sem fins lucrativos, filiada e representante da HL7 International. Nós representamos, distribuímos e traduzimos padrões internacionais da HL7 e temos um setor muito ativo, do qual eu sou diretor, além de ser secretário-geral, que é o HL7 Education, que é um grande projeto de treinamento, capacitação e formação, uma vez que aqui no Brasil pouca gente conhece isso, né? Às vezes fala HL7, a pessoa fala, mas o que é isso? Tem gente que pergunta, eu queria me inscrever no curso de H17. Não, você confundiu o L pequeno com 1, é HL7. A pessoa está querendo se treinar, nem sabe o que é. E nós também fazemos certificação nacional e internacional. Através do IHE, nós vamos fazer a certificação das empresas, ou melhor dizendo, dos softwares, e através do certificado profissional, nós vamos certificar profissionais estabelecidos na HL7. Só para vocês terem uma ideia da demanda, com o crescimento nos Estados Unidos da compra de equipamentos e de softwares, hoje existem cerca de 5 mil vagas em aberto nos Estados Unidos para profissionais da HL7. Né? Entre os nossos cursos, nós temos cursos introdutórios, temos um curso à distância de capacitação profissional HL7 completíssimo, de 14 semanas de duração. Ensinamos a certificar software em saúde, a fazer a certificação IHE, a como você ter segurança e confidencialidade nesses equipamentos e nos softwares, como padrões de automação laboratorial, padrões em automação de imagens médicas e outros como o PHR, CDA, TIS, FIRE, etc. Tá? Isso nós começamos a dar os cursos em 2012 e temos para 2014 uma programação bastante intensa. E no futuro, já começamos a fazer acordos do Instituto HL7 com a ABMED, a Abramed, a ABNE, a SBPC, Patologia Clínica, né? CBR, de Radiologia, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Anvisa, para promover a adoção de padrões. Atualmente, nós estamos fazendo um grande projeto. Traduzimos o LOINC com a ajuda da DASA, a Diagnostic of America, o Dr. Gastão Rosenfeld, que financiou e promoveu a tradução do LOINC. Hoje nós temos o LOINC totalmente traduzido, é um dos primeiros países do mundo a ter o LOINC traduzido para outro idioma. Tem um mapeamento feito com o TUS, que é a Terminologia Unificada de Saúde Suplementar, e pode ser usado com o TIS, inclusive. Tá? E também temos o envolvimento com a Comissão Especial de Informática em Saúde da BNT e Metro, para atuação conjunta, eventualmente, para certificar todos. Okay? Esses são os meus dados de contato, estou aqui à disposição o evento todo, quem quiser cartão, etc., estou à disposição. Nós pretendemos fazer com que essa área de padrões de saúde, de interoperabilidade, realmente seja uma coisa que permita o Brasil ingressar de verdade numa cadeia global dos materiais e equipamentos, etc., para a área de saúde, que é um mercado promissor. Obrigado.